Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos de volta para o seu programa semanal de saúde. Em nossos programas, nós abordamos o ser humano de uma forma completa. Hoje, 23 de setembro de 2023, os profissionais do Vida Plena responderão a mais algumas dúvidas de nossos ouvintes. Neste quadro, você poderá tirar suas mais variadas dúvidas. A reflexão de hoje, nós continuaremos a ouvir o pastor Emerson sobre a Bíblia Sagrada. No quadro das curiosidades, Lily Bold continuará falando sobre os alimentos que são bons para o sangue. E a receita saudável de hoje, teremos a participação também de Lily Bold, que nos ensinará a fazer a receita do suco integral de uva. O cientista Tiago Rocha falará sobre 5 alimentos que não deixarão você emagrecer de jeito nenhum. Faça perguntas por escrito, grave áudio e envie para nós. Está com alguma dúvida sobre a sua saúde ou precisando saber mais sobre prevenção? Mande a sua pergunta para o programa Vida Plena, que um dos nossos profissionais responderá. Sua pergunta pode ser para dentista, nutricionista, médico, fisioterapeuta e análises clínicas. Envie mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 92000 7352. Participe! E agora, no programa Vida Plena, o quadro Pergunte ao Doutor. Hoje, o Dr. Luiz Fernando Sela nos responderá a mais uma dúvida. A reposição hormonal na menopausa é obrigatória? A pergunta se a reposição hormonal é obrigatória. Não, não é obrigatória. Mas é recomendável? Sim, eu acredito que seja recomendável. Por quê? Apesar da menopausa ser um processo natural que todas as mulheres passam, a consequência da menopausa não é nada natural. Você tem muitos sintomas do declínio hormonal, muitos sintomas, muitos prejuízos para a saúde e o aumento de risco de doenças. Então eu, como endocrinologista, avalio as minhas pacientes e se elas têm todas as condições de fazer a reposição hormonal, não tem nenhum tipo de contraindicação, eu recomendo sim que elas façam. Acompanhe agora a reflexão da semana. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Quão bom é estar com você. Olha aí, mais umas semanas juntinhos, falando sobre a Palavra de Deus, a Bíblia, a luz que ilumina o nosso caminho. Semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a morte de Abraão, como tudo tinha acontecido, como ele morreu aos 175 anos de idade, como foi enterrado, e falamos um pouquinho sobre a vida, né? Como a gente deve viver a vida. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre 2 irmãos, Esaú e Jacó. E esses 2 irmãos, são gêmeos, nasceram juntos, mas Esaú, ele é o primogênito, porque ele saiu antes do ventre da sua mãe. E Jacó já nasceu segurando o calcanhar do irmão, mas ele foi o segundo. Então, o primogênito, naquela época, a primogenitura era muito importante. Eu acredito que ainda continua sendo, mas lá era muito mais importante porque o primogênito ele recebia uma bênção especial e ele tinha também mais responsabilidades que o outro. Mas vamos ver o que aconteceu. Essa história está em Gênesis 25, do verso 27 em diante. Gênesis 25, grave aí para você poder ler na tua casa depois. Gênesis capítulo 25, do verso 27 em diante. E diz assim: Cresceram os irmãos, Esaú, saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas.
Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozido, quando esmorecido veio do campo seu irmão Esaú. Ele disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se o nome Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me importará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha só que coisa. Eu acho que Esaú não tinha noção do que ele tinha feito. Ou estava com tanta fome que não estava nem um pouco preocupado com a primogenitura. Ou talvez nunca se preocupou com a primogenitura. Mas o seu irmão Jacó sempre quis esta bênção, sempre quis esse privilégio de ser o primogênito. Mas você já fez alguma promessa e depois você se arrependeu? Então pensa um pouquinho. Tem coisas que a gente tem que pensar muito bem antes de fazer. Esaú não pensou. E depois, você continuar lendo os próximos capítulos para frente, você vai ver quanta guerra, quanta coisa aconteceu por causa deste dia, onde Esaú vendeu a sua primogenitura a seu irmão Jacó. Sabe que a nossa boca, ela, quando profere palavras, não tem como voltar. E quando a gente fala sem pensar, o risco é muito grande das coisas darem errado. Por isso eu sempre digo para você uma coisa, preste bem atenção nisso. Você precisa pensar antes de falar. Não só em prometer, eu estou falando aqui em falar mesmo. Muitas vezes falamos tantas coisas que às vezes depois a gente se arrepende e fala, nossa, por que eu fui falar aquilo? Mas as palavras são como flechas lançadas. Elas não têm volta. Elas vão direto ao endereço. Por isso é importante você cuidar. Sempre pense antes de responder. Você não é obrigado a responder tudo que te perguntam. Mas tudo que você responder, você será culpado daquilo que você respondeu. Você será refém das tuas palavras. Por isso é importante pensar muito bem antes de falar. Sabe que Deus nos colocou 2 orelhas, um nariz e uma boca, né? Por que Ele colocou 2 orelhas e uma boca apenas? Para a gente ouvir mais e falar menos. Pessoas que falam muito, elas têm muitos problemas. E você deve conhecer pessoas assim. Se você não conhece, é porque essa pessoa é você. Infelizmente, se você não conhece pessoas que falam demais, é porque você é essa pessoa que fala demais. Porque pessoas que falam demais realmente incomodam. Pessoas que falam demais, elas sempre estão em conflito, sempre estão em problemas, sempre estão em situações complicadas. Porque falam sem pensar e não se preocupam com quem está ouvindo aquilo. Eu vou dizer uma coisa para você. A partir de hoje, comece a medir as tuas palavras. Você precisa pensar no que você está falando. Porque depois que falou, esta palavra ela não tem volta. Você pode até se arrepender, pedir perdão, tudo, mas aquela palavra atingiu quem tinha que ser atingido. E aí você começa só a aumentar os seus problemas, porque você não pensa antes de falar. Eu quero te convocar hoje a isso, a parar e pensar. Pense na tua vida como ela está. Olhe para trás e você vai ver que você realmente é culpado de todas as coisas que você fez. Pelas coisas que você falou, pelas coisas em que você
agiu de formas extremas, sem pensar, de formas diretas, machucando pessoas e também se machucando. Deus nos dá o cérebro para a gente poder pensar. E você precisa usar mais o seu cérebro. Mas para usar teu cérebro, você precisa dormir bem. Precisa ter uma boa noite de sono. E para ter uma boa noite de sono, você precisa ter uma atividade física durante o dia, para que o teu corpo fique cansado e você durma bem, durma cedo. Pessoas que dormem muito tarde não têm uma boa saúde mental, porque o cérebro não descansa. Você precisa, a partir de hoje, começar a cuidar do teu corpo. Cuidar das coisas que você se alimenta. Em Levíticos 11, tem uma lista de alimentos que Deus falou que nós poderíamos comer e uma lista que ele disse que a gente não pode comer, porque são animais imundos. Durante a Bíblia, quando você lê vários capítulos da Bíblia, principalmente em Daniel 2, você vê que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se alimentaram de frutas e verduras. E depois de um bom tempo, eles foram considerados os mais inteligentes da Babilônia. Olha só que coisa interessante. Você quer ficar inteligente? Coma muita fruta, verdura e sementes. Tome muita água. Tudo que é industrializado te faz muito mal, acaba com a tua saúde. Sem falar nos estimulantes, os estimulantes são terríveis, acabam com o teu cérebro. Por isso se abstenha de refrigerantes, do tererê, do chimarrão, do café. O café ele faz um mal tremendo. Sem falar agora então naqueles estimulantes que são vendidos aí nos postos de gasolina e restaurantes, que destroem altamente o teu cérebro. São feitos com substâncias muito fortes, além da cafeína, tem taurina e tantas outras substâncias. Cuidado, para que você não tenha problemas no futuro. O teu cérebro mais limpo, sem muitas substâncias, ele consegue pensar melhor, ele consegue ter calma. O estimulante deixa você ansioso e não deixa você ter calma para pensar e responder. Quando você está sem estimulantes no teu cérebro, você tem mais calma, paciência, tranquilidade. E você vai conseguir viver melhor, dormir melhor, responder melhor às pessoas. E tenha certeza que o teu sucesso será muito maior se você fizer isso. Durma bem, se alimente bem, tome muita água, faça atividades físicas e esteja pronto para ter uma saúde melhor. Deus te abençoe, uma feliz semana e até o sábado que vem. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Continuando nossa conversa sobre o sangue, hoje vamos falar um pouquinho sobre a uva. E você sabia que os sucos de fruta, especialmente o suco de uva, evitam a formação de trombos ou coágulos no interior das artérias e veias? Então, o suco de uva feito em casa é chamado de integral, porque contém as três partes que formam o fruto da uva, a casca, a polpa e as sementes. Cada uma destas três partes tem composição e ingredientes definidos, os quais, combinados entre si, resultam num poderoso alimento medicamento, como que ocorre com o grão de trigo integral. O suco de uva comercial muitas vezes é preparado sin a casca, as sementes e sin a fibra da polpa, dándole um aspecto claro, porém com perda de uma parte de seus benefícios para a saúde. Graças aos polifenóis, como resveratrol e outros fitoquímicos, o suco integral de uva torna o sangue mais fluido, evita que se formen coágulos, dilata y protege as arterias contra os efeitos do excesso de colesterol, tonifica o coração, limpa o fígado, ativa a circulação no sistema de circulação portal que recolhe o sangue do intestino, protege contra o câncer e contém uma grande quantidade de outros benefícios, até mesmo os diabéticos
podem e devem tomar suco integral de uva, pois protege suas artérias. Quando existe o risco de trombose, que é a formação de coágulos dentro das artérias ou veias, como antes do início de uma longa viagem de avião, um copo diário de suco integral de uva contribui para prevenir-la. A preferência para uva rosada ou escura no suco integral de uva completo, né? É um dos alimentos mais eficazes da natureza. Se for elaborado com uvas escuras, é especialmente benéfico para o sangue, o coração e as artérias. O suco integral de uva é muito superior ao vinho alcoólico, como protetor do coração e preventivo de infartos do miocárdio, além de ser isento dos inconvenientes do álcool. E as propriedades deste suco integral de uva é que é antitrombótico, protetor do coração, protetor das artérias, vasodilatador, redutor dos níveis de colesterol, antianêmico, protetor hepático, antioxidante, anticancerígeno. Gente, vamos tomar suco de uva todos os dias. Até a próxima semana. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. E eu não podia deixar você sem a receitinha do suco integral de uva. Então, vamos a precisar 1,5 xícaras de uva, de preferência pretas, umas 230 gramas de uva. Depois de retiradas dos cachos, vamos a colocá-las no liquidificador e bater até que se obtenha um líquido homogêneo. Coar para eliminar os fragmentos maiores das sementes. O ideal é consumir o suco imediatamente, porém pode ser conservado por vários dias. Se for fervido, poderá ser conservado por mais tempo, embora perca uma parte de seus fitoquímicos e vitaminas. Muito simples, né? Bora tomar suco de uva todos os dias. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta a Dica do Dia com o cientista alimentar Tiago Rocha. 5 alimentos que não vão deixar você emagrecer. Quais seriam, Tiago? Me ajuda, por favor. Estou numa luta contra a balança absurda. Me chamo Tiago Rocha, sou cientista na área da alimentação e é um prazer estar conversando mais uma vez com você. Vamos lá? Primeiro alimento que não vai deixar você emagrecer. Pastel de feira. Uma única unidade, 527 calorias. Tá em dieta? Esquece pastel de feira. Segundo alimento que não vai deixar emagrecer. Cocada. Cocada tem 500 a 520 calorias. Uma única unidade. Quer dizer, uma refeição do almoço. Não vai te emagrecer. Vai ter dificuldade também. Terceiro alimento que não vai deixar você emagrecer é chocolate. Ah, chocolate não é... Não é. Tem benefícios, mas ele não vai permitir você emagrecer. 60 gramas tem de média de 320, 350 calorias. 60 gramas é um pedacinho. Você não vai conseguir emagrecer. A sobremesa de chocolatinho não emagrece. Ah, mas o que eu vou fazer? Não sei, eu estou falando que você não emagrece. Ok? Vai ter sempre dificuldade. A não ser que você tenha um gasto energético maior, que aí provavelmente não é o teu caso. Então, vai sempre dificultar o emagrecimento de chocolate. Quarto alimento, granola. Tá? Uma xícara de granola, que é a base que se come aí por dia, vai ter 453 calorias. Então, quer dizer, quase o da cocada lá. Ela é gordurosa, a granola. Se for industrial, piorou ainda, né? E o quinto alimento, rei, rainha do engordar, é a pizza. Uma única fatia tem uma média de 400, 420, 450 calorias, depende do tamanho do rodízio. 6 fatias de pizza, que você vai comer mais ou menos de 4 a 6. Se for 4, já dá quase 2.000 calorias. Fora o molho que você coloca, a maionese, que é tipo mostarda, fora o refrigerante e fora as doces, você vai comer no mínimo 2. Quer dizer, nada engorda mais que pizza. Revisando, os 5 alimentos que não vão deixar você emagrecer. Vamos lá. Pastel de feira, cocada, chocolate, granola e a pizza. E se você quer emagrecer,
sem dieta maluca, eu escrevi um livro somente para emagrecimento. Coloquei aqui os melhores chás, as melhores dietas, os melhores alimentos, os melhores suplementos, os termogênicos naturais, os inibidores de apetite, tudo que é melhor da natureza eu coloquei aqui dentro. Tem dieta para vegano, carnívoro, vegetariano, tem rotina de treino de academia para você não ficar perdendo tempo lá treinando para nada. Você vai mostrar essa rotina de treino para o teu personal aí, para o professor de educação física, e ele vai conseguir te passar, você vai conseguir manter o peso. E eu coloquei aqui algumas atividades que vão te ajudar a queimar essa caloria toda. Fechou? 1 hora, para você entender, 1 hora de cardio, bem pesadinho, você vai queimar até de 500 a 900 calorias. A musculação de 300 a 500 calorias, caminhada de 300 a 400 calorias e a natação a média de 500 a 600 calorias. Então, se você comeu alguma besteira, sabe que tem que queimar isso aqui e a atividade física vai te ajudar no teu processo de emagrecimento. Até uma próxima. Participe do programa Vida Plena. Mande suas perguntas pelo WhatsApp